Boa noite! Está começando mais um dos nossos encontros do PGM Online. Eu sou Charles Bernardo e é um prazer recebê-la aqui na minha casa. É um prazer estar aí na sua casa para a gente conversar sobre a Palavra de Deus, para os nossos encontros semanais, onde nós estudamos e aprendemos juntos a Palavra de Deus. Nós que em nossos PGMs, nossos pequenos grupos multiplicadores, nós nos reunimos semanalmente em nossas casas para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Durante este momento que estamos passando, continuamos a nos reunir em nossas casas. Você na sua casa, eu aqui da minha. Por isso, hoje eu te convido a vir comigo, a se assentar aqui na sala da minha casa junto comigo, para a gente conversar na intimidade do lar, como são os nossos PGMs, como são os encontros dos nossos PGMs, para a gente conversar junto sobre a Palavra de Deus e para a gente aprender junto. Amém? Fique à vontade aqui em casa para que a gente possa estudar a Palavra de Deus. Eu quero também parabenizar você que tem estudado o livro de Salmos comigo, porque nós aqui, durante este momento que estamos vivendo, onde as nossas reuniões estão sendo de forma virtual, nós estamos nos dedicando a estudar o livro de Salmos. E a cada semana nós estudamos um capítulo do livro. Nós extraímos lições para as nossas vidas de um capítulo do livro de Salmos, salmo a salmo. Por isso eu quero aproveitar para parabenizar você que tem se dedicado a estudar o livro de Salmos comigo, que tem estudado, que tem aprendido, que tem compartilhado o seu estudo, que tem acompanhado, tem lido os salmos junto comigo. Nós estamos lendo os salmos juntos, todas as semanas. Isso é muito bom, porque no momento que estamos vivendo, termos estes encontros, termos em nossos grupos este local para podermos compartilhar os nossos estudos, compartilhar a Palavra de Deus, quer dizer que nós temos um local para encontrar e compartilhar alimento. Eu e você estamos compartilhando alimento. Tenho certeza que Deus tem te usado poderosamente para abençoar a vida de outros. Quando você compartilha o seu estudo, quando você coloca nos grupos de WhatsApp os versículos da Bíblia, a sua devocional, o seu estudo do livro de Salmos. Por isso continue, não pare, continue estudando, continue lendo, continue compartilhando a palavra de Deus. Amém? E hoje o nosso estudo é sobre o Salmo 15. Eu te convido a estudar comigo sobre o Salmo 15. Nós terminamos na semana passada o Salmo 14 e agora nós começamos a estudar o Salmo 15. O Salmo 15 são apenas 5 versos, é um salmo pequeno. Por isso eu te convido a vir comigo na leitura do Salmo 15, eu te convido a ler o Salmo 15 comigo. São apenas 5 versos, é um salmo pequeno. Nós leremos hoje os 5, mas ao longo da semana eu te convido a continuar a leitura dos 5, mas não de uma forma mecânica, e sim de uma forma devocional. Leia fazendo perguntas, leia anotando aquilo que você acha que você faz, aquilo que você encontra da sua vida no Salmo e aquilo que você não encontra da sua vida no Salmo. Questione o Salmo. Por que isso não está na minha vida? Ou por que isso está na minha vida? Será que eu sou assim? Será que eu não sou? Faça uma leitura questionando o texto. Como as pessoas que já estudaram comigo na Escola Bíblica Discipuladora sempre me ouvem falar, nós precisamos ler a palavra fazendo perguntas à palavra. A palavra ela precisa responder às nossas perguntas, porque assim a gente aprende, assim a gente consegue adquirir conhecimento daquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Agora vamos à leitura do texto. Eu vou ler na versão NVI, você pode ficar à vontade para ler na Bíblia que você tiver na sua casa, ou se preferir, você pode ler comigo aqui, o texto vai estar aparecendo aqui no vídeo, para facilitar a sua leitura. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo.
que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? São 5 versos. São 5 versos que começam com uma pergunta. Quem? Quem fará isso? Quem habitará com o Senhor? Ao ler este salmo, eu me lembro imediatamente do Salmo 91. O Salmo 91, que é o salmo mais lido de toda a Bíblia, é o texto mais lido de toda a Bíblia, e é uma poesia belíssima que todos nós gostamos de mencionar, de recitar de diversas maneiras, por diversas vezes, em diversas ocasiões diferentes, porque é um salmo que faz bem para o nosso emocional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Salmo 91 é isso. Ele começa assim. Mas quem é esse que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem é esse que sobe até o esconderijo do Altíssimo e habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descrito no Salmo 91? Será que qualquer um pode fazer isso? Será que qualquer pessoa tem capacidade? Aliás, ninguém tem capacidade para fazer isso, né? Mas será que qualquer pessoa tem condições de fazer isso? Será que qualquer um pode recitar, e ao recitar o Salmo 91 quer dizer que está fazendo isso? O Salmo 15 vai nos responder que não. Não é tão simples assim, não é simplesmente recitar um texto da Bíblia, não quer dizer que eu estou vivendo aquele texto. O Salmo 15 vai nos mostrar a diferença, a clara diferença do justo para o injusto. Porque se na semana passada nós vemos o caminho do injusto, e o caminho do injusto começa com a tolice de viver uma vida como se Deus não existisse, a tolice de falar eu creio em Deus, de recitar o Salmo 91, mas viver longe de Deus, viver sempre caminhando na direção oposta de Deus. Esse é o caminho do ímpio. Aqui no Salmo 15 é uma resposta ao caminho do ímpio, porque o caminho do justo é um caminho de integridade de vida. Para habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nós necessitamos ser pessoas íntegras. Eu e você, nós precisamos ter uma integridade de vida. Porque não é qualquer pessoa que pode habitar no esconderijo do Altíssimo. O salmista ele começa com uma pergunta. Quem? Quem pode fazer isso? E respondendo essa pergunta, um resumo do Salmo 15. Aquele que tem a atitude correta. Inclusive, é esse o tema do estudo de hoje. Atitude. Porque não basta ter um discurso muito bonito, não basta ter um coração muito amoroso, não basta ter um comportamento muito bonitinho. A gente precisa ter a atitude correta, ter uma integridade ética. E ética é diferente de moral. A gente precisa entender isso para a gente entender qual é a atitude correta e o que é atitude. Primeiro a gente precisa entender ética e moral. Moral é o que eu faço. Ética é o porquê eu faço. Moral é quando eu obedeço o meu pai. Isso é moral. Eu estou obedecendo ao meu pai. A ética é o porquê eu estou obedecendo ao meu pai. Eu obedeço ao meu pai porque eu amo e porque eu respeito. Há uma diferença. E por isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem responde a esta pergunta que o salmista faz, é o próprio salmista. É quem tem integridade ética e não apenas moral. Não é apenas quem se comporta de uma forma, é quem entende o porquê se comporta daquela forma. Por isso o salmista está falando de atitude. Porque uma atitude
ela compreende três coisas. A atitude de uma pessoa, ela compreende aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa sente e aquilo que a pessoa faz. Ou seja, pensamento, sentimento, comportamento. A atitude é a soma desses três. Porque quando eu olho o comportamento de uma pessoa, eu não estou vendo a atitude daquela pessoa, estou vendo apenas como ela se comporta. Estou vendo apenas o que ela faz. Eu não sei o que passa no seu coração e nem o que passa na sua mente. Então eu não sei a atitude daquela pessoa. Quando eu converso com uma pessoa e a pessoa fala, expõe para mim as suas ideias, eu ainda não sei o seu sentimento. Por mais verdadeira que ela seja ao expor o seu pensamento, eu não sei o que está passando no seu coração, no seu sentimento. Então a atitude de uma pessoa, ela compreende essas três coisas: pensamento, emoção e ação. E nós somos a soma dessas três coisas. As nossas atitudes são a soma dessas três coisas. E é isso que o salmista está falando. Quem pode habitar no esconderijo do Altíssimo? Aquele que tem a atitude correta. Ou seja, aquele que pensa da maneira correta. Por isso ele sente da maneira correta, por isso ele age da maneira correta. Não é uma obediência cega. Não é um comportamento fingido apenas para fingir, apenas para demonstrar para os outros. Não, é aquele que faz, mas compreende o porquê está fazendo. Como eu disse, a moral e a ética. A moral é o que eu faço. A ética é o porquê eu faço. Então nós devemos obedecer a Deus? Sim, isso é moral, a nossa obediência. E a ética é a nossa compreensão do porquê obedecemos a Deus. Obedecemos porque amamos a Deus. Obedecemos porque respeitamos a Deus. Obedecemos porque sabemos que não existe outro caminho além do Senhor. Porque não queremos ir para longe de Deus. Nós sabemos que se nós vivermos longe de Deus, nós seremos tolos. Como nós vimos na semana passada. Então, por isso, nós não queremos isso. Nós não queremos ir para a tolice. Nós queremos caminhar com Deus. Nós queremos ser justos. Por isso, a gente busca ter a atitude correta. Porque a Bíblia vai falar que assim como pensa o homem, assim ele é. Não é aquilo que pensamos é que nós somos. É como pensamos. Assim como eu penso, assim eu sou. Por isso a construção do nosso pensamento é importantíssima. Nós precisamos passar os nossos pensamentos pelo filtro da palavra. E aqui vai a primeira provocação da noite de hoje. Será que a Bíblia ela está na construção, nas bases do nosso pensamento? Será que aquilo que pensamos, a nossa razão, o nosso poder de raciocinar, nós somos seres racionais porque nós pensamos antes de fazer, ou pelo menos devemos pensar antes de fazer. Mas será que esse nosso pensar antes de fazer, ele tem a sua base na palavra? Será que nós pensamos porque conhecemos a palavra ou porque queremos obedecer a Deus? Ou será que nós pensamos porque as circunstâncias definem aquilo que fazemos? Será que nós somos levados pelos ventos de doutrina, pelas circunstâncias da vida que vão falar conosco, vão nos jogar de um lado para o outro, vá para lá, vá para cá, e a gente vai pensando de acordo com o momento. Ah, se isso é bom para mim hoje, eu penso assim, mas amanhã isso não é bom para mim, então eu penso de outra forma. E a partir da nossa construção do pensamento, a gente vai construindo as nossas emoções, ou então a gente vai alimentando as nossas emoções. Por exemplo, se eu penso que uma pessoa fala mal de mim, que uma pessoa me persegue e age contra mim o tempo inteiro, tudo que essa determinada pessoa faz é para tentar me destruir. Então, obviamente, eu vou começar a sentir sentimentos. Sentir sentimentos. Parece que está errado, mas não está. Eu vou começar a sentir
emoções, melhor dizendo, né, contrárias a essa pessoa. Porque a minha razão, a construção dos meus pensamentos está indo contra essa pessoa. Automaticamente, eu estou alimentando sentimentos contra essa pessoa. E quanto mais eu penso contra, mais eu sinto contra. E quanto mais eu sinto contra, mais eu penso contra. É um círculo vicioso, é uma bola de neve. O que faz com que a minha atitude acabe produzindo comportamentos contra essa pessoa. Por isso existem atitudes que são corretas e atitudes que são incorretas, que são erradas. Nós precisamos prestar atenção a qual atitude nós temos tido em nossas vidas. Como nós temos vivido a nossa vida. Como você tem vivido a sua vida. Porque a resposta a essa pergunta vai definir se nós nos encaixamos entre aqueles que conseguem subir ao esconderijo do Altíssimo e ali habitar, ou se nós seremos levados pelas tempestades desta vida. Porque ao final do Salmo 15, nós encontramos o salmista declarar: quem assim procede nunca será abalado. Assim como, tendo a atitude correta, procede com a atitude certa e não com atitudes erradas. A gente precisa entender isso. E se há uma atitude correta e uma atitude errada, então a gente também precisa entender que não existe falso cristão, não existe falso evangelho. O que estão pregando em alguns lugares é falso. Não existe isso. O que existe é o evangelho. Mas e esse tal de falso evangelho? Não é. E o falso cristão? Não é cristão. Não é. Porque o que define o servo de Deus, o que define o filho de Deus, é a atitude da pessoa. É o quanto nossa atitude condiz com a palavra. Por isso, Deus olha não como o homem olha. Porque quando eu olho para você, quando você olha para mim, a gente vê o quê? O comportamento. A gente vê as roupas, a gente vê os gestos, a fala, a gente vê o comportamento, o corte de cabelo, como a pessoa se comporta, as ações, mas a gente não vê o coração, a gente não vê o pensamento. Mas quando Deus olha profundamente. E Deus sabe se aquilo que a gente faz porque entendeu a palavra e por isso sente amor pela palavra, por isso faz, ou se a gente simplesmente está fazendo para cumprir uma tarefa. Se a gente simplesmente está fazendo por fazer. Se a gente simplesmente está fazendo para buscar engrandecimento, porque também existe isso. Existem pessoas que aparentam piedade, que têm comportamentos que aparentam piedade. Olha, aquela pessoa parece ser tão boazinha, parece ser tão amorosa, mas, na verdade, se nós formos conhecer a fundo, se nós pudéssemos olhar como Deus olha, nós iríamos ver que o seu pensamento está longe de Deus, que o seu coração está longe de Deus. Mas por buscar glória própria, por buscar fama, por buscar fazer o seu nome grande, algumas pessoas têm comportamentos que às vezes até enganam alguns. E as pessoas olham e falam: meu Deus, como parece que essa pessoa serve a Deus. Como parece que essa pessoa é espiritual. E nem sempre funciona. Porque quando olhamos o comportamento de uma pessoa, vemos apenas parte. A atitude de uma pessoa, ela é somada dessas três partes: pensamento, emoção e ação. Por isso a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para mudar o nosso pensamento, mudar as nossas emoções e transformar as nossas ações. A palavra de Deus tem poder para fazer isso. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós conseguimos ter atitudes corretas.
Nessa noite, a minha oração para a minha vida e para a sua vida é que você possa ter atitudes corretas, que você possa ser alguém que vive pela palavra, que você não obedeça por obedecer, que você não obedeça para ganhar coisas, mas que você obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, porque compreende a palavra, porque ela fala com você e por isso o seu coração se enche de alegria, se enche de esperança, se enche de fé, de amor a Deus. E a consequência disso é um comportamento, como a gente encontra aqui no Salmo 15. Só quem consegue subir ao esconderijo do Altíssimo para ali habitar é quem consegue compreender a palavra. Por isso, eu tenho incentivado tanto vocês a estudarem comigo o livro de Salmos, a estudarem a Bíblia, a lerem, a se dedicarem à palavra. Porque quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente compreender, mais a nossa emoção vai ser tocada pela palavra e mais o nosso comportamento vai ser transformado. Essa é a transformação de glória em glória na imagem de Cristo Jesus. Por isso que nós encontramos em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O que isso quer dizer? Que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais os nossos pensamentos são preenchidos pela palavra de Deus, são impactados pela palavra, quanto mais a Bíblia está enraizada na construção do nosso pensamento, mais a gente sente de acordo com a palavra. E mais os nossos comportamentos vão sendo moldados pela palavra. Essa é a única forma para a gente conseguir não ser abalado. Sabe, o tempo que estamos vivendo é um tempo de tempestade. Estamos no meio de uma tempestade. Por isso, o segredo para a gente suportar a essa tempestade está aqui no Salmo 15. Tenha a atitude correta. Qual é a atitude correta? Seja íntegro em sua conduta. Pratique o que é justo. Que o seu coração fale a verdade. Não use a sua língua para difamar. Não faça nenhum mal ao seu semelhante. Não seja calunioso, não lance calúnia contra o seu próximo. Rejeite quem merece desprezo, mas honre os que temem ao Senhor. E aqui não é rejeitar no sentido de humilhar, mas sim não compactue com quem não teme ao Senhor. Rejeite os ensinamentos dos tolos. Daqueles que falam, não tem problema não, pode vir, vamos fazer, vamos ser, vamos acontecer. E é isso mesmo, todo mundo faz. Não caia nisso. Mas honre os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai no prejuízo. Não seja ganancioso. Não aceite suborno. E cuide dos inocentes. Se você faz isso, mas não por fazer, não de forma mecânica, mas compreendendo o porquê você faz isso, porque Deus faz, porque é assim que Deus age, e como filhos de Deus, o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Nós então também fazemos, porque somos filhos. Aquilo que Jesus fez por nós, nós fazemos por outros. Se você faz e compreende o que faz
e sente no seu coração o desejo de fazer ainda mais, então, parabéns, você está tendo a atitude correta. Mas se ainda não conseguiu chegar nisso, não se preocupe. Quanto mais próximo de Deus a gente chega, quanto mais a gente se aproxima da palavra de Deus, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, o nosso Deus, mais a nossa atitude é transformada pelo nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o nosso estudo de hoje. Atitude correta. Tenha atitude correta. Diante das tempestades, diante da bonança, em sua casa, em sua família, em seu emprego, em seu trabalho, em seu estudo, sua faculdade, aonde for, tenha a atitude correta. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa hora. Eu te convido a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Se você não pode fazer isso agora, eu te convido a levar o seu pensamento a Deus e fazer comigo essa prece. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem nos instruído e nos ensinado segundo a Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela primeira igreja batista em Aperibé. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos que me acompanham nesta hora. Eu peço que o Senhor nos abençoe enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Cuide de nós e nos instrua, nos ensine a ter a atitude correta diante desta vida. Que nós possamos viver segundo a Tua palavra. Que a Tua palavra, que o conhecimento do Senhor possa tocar a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos. Em nome de Jesus. Que nós obedeçamos ao Senhor, não como robôs, mas como filhos amados, que amam e respeitam o Pai. Dá-nos integridade ética e moral, Pai. Porque nós queremos habitar em Teu esconderijo. Abençoe, ó Pai, cada um que me escuta nesta hora, que me acompanha nesta hora. Esteja conosco. Dê-nos um final de semana de paz. Dê-nos uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe. Que em nome de Jesus nós possamos ser pessoas que vivem tendo a atitude correta. Fiquem com Deus. Um abraço bem apertado a todos vocês. Um beijo no seu coração. Até a próxima sexta, até a próxima semana para mais um estudo do nosso PGM. Você que nos acompanha, como eu sempre falo ao final dos vídeos, você que nos acompanha, mas ainda não faz parte de nenhum dos nossos pequenos grupos, não perca mais tempo. Os nossos pequenos grupos são locais onde nós compartilhamos alimento. Nosso maior alimento é a palavra de Deus. E ali nos nossos pequenos grupos nós podemos compartilhar orações, nós podemos compartilhar estudos, devocionais, nós podemos cuidar uns dos outros e nós podemos orar uns pelos outros. Meu número está aparecendo aqui na tela agora, entre em contato, nós teremos o maior prazer do mundo em te encaminhar para algum dos nossos pequenos grupos, para que você também possa fazer parte dessa família tão gostosa que é o nosso PGM, ou que são os nossos PGMs. Eu te convido a um convite pessoal. Venha fazer parte conosco desses nossos encontros na intimidade do lar, na intimidade das casas, para estudarmos e aprendermos a Bíblia juntos, como amigos. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.